Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra, amém? Com o desejo de você ser edificado, ser fortalecido, ser alimentado, amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça para termos um momento de oração, pedindo que essa palavra venha entrar no nosso coração e que venha gerar vida, amém? Porque é a palavra de Deus e ela também tem essa finalidade, como nós vimos na nossa última mensagem, na nossa última reflexão, amém? A palavra de Deus nos dá vida. Vamos orar. Pai amado, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que é poder estar na sua presença e poder compartilhar a sua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor alcance, ó Deus, o coração de cada um desses queridos, amados irmãos que estarão assistindo, ó Deus, talvez seus familiares também, seus amigos, ou seja, Pai, onde essa mensagem chegar, que o Senhor alcance o coração, Pai, dessas pessoas para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Irmãos, o texto que eu quero refletir é o texto de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9, amém, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, irmãos? Olha só. Nós sabemos que Filipenses é uma carta informal do apóstolo Paulo, não é isso? E que apesar de ser uma carta informal, ela aponta Cristo de uma maneira muito clara e de maneira muito profunda ao mesmo tempo. Seja Cristo como nossa base de vida, como nosso padrão, como nossa referência, ou mesmo, o Cristo apresentado por Paulo aqui na carta aos Filipenses como suficiente para a nossa fé, assim como ele apresenta para os cristãos de Filipos. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele destaca ainda a importância da unidade que eles, os filipenses, deveriam ter no corpo de Cristo. E destaca também o amor que ele mesmo sentia por essa igreja. Paulo conseguiu desenvolver um apreço muito precioso, muito ímpar, muito especial para com essa igreja dos filipenses. É importante ainda, queridos, lembrar que Paulo ele estava preso. Não sei se vocês recordam em uma outra reflexão, outra mensagem que eu levei, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, essa epístola aos filipenses. É importante essa carta justamente porque isso não impediu dele expressar várias vezes a sua alegria. Quer dizer, sua situação estando preso, não se tornou uma desculpa para ele reclamar ou murmurar. Pelo contrário, a gente vai ver, se eu não me engano, no primeiro capítulo, acho que no versículo 27, que Paulo vai dizer que, na verdade, tudo isso que estava acontecendo com ele expressa que foi para a expansão do Evangelho. Então a gente percebe que quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, mesmo ele estando no contexto de prisão domiciliar, mas ele estava leve e em paz. Isso é muito importante a gente destacar, amém? Enfim, Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses para incentivar a igreja a viver da mesma forma que ele, apesar de estar preso, estava buscando viver, entende? Ou seja, com alegria. Ele escreve essa carta para incentivar a igreja a viver em unidade, servindo a Cristo, apesar de alguns conflitos internos. Ora, não tem como ser igreja e não haver conflitos. Os conflitos muitas vezes fazem parte para que o Senhor venha nos tratar, venha nos ensinar e venha desenvolver em nós o seu caráter. Amém? E na igreja aqui dos Filipenses não era diferente. Havia alguns conflitos internos. Então, apesar disso, Paulo ele escreve para que eles vivessem com uma alegria proveniente de Cristo e servindo a Cristo. Amém? Portanto, conflitos relacionados diretamente à própria igreja.
Agora olha só, contudo, queridos, é interessante e o que eu quero refletir é justamente sobre como vencermos os conflitos internos na nossa mente. Amém? Se tem algo que pode estar claramente sendo afetado em nós nesse tempo diante que a gente está enfrentando, diante de tantas crises que a gente está enfrentando e das notícias que a gente está rodeado, querido, é justamente a nossa saúde mental. Você concorda com isso? Eu acho que diante de tantas coisas que a gente está vivendo, se tem algo que está sendo de alguma maneira, seja direta na vida de alguns, seja indireta na vida de outros, mas se tem algo que está claramente sendo afetado em nós, é a nossa saúde mental, que consequentemente vai desencadear na nossa vida prática, no nosso dia a dia, entende? E Paulo, ele nos mostra o caminho de forma bem clara, aqui nesse versículo 8 e no verso 9 do capítulo 4 que nós já lemos. Ele vai nos mostrar o que nós podemos fazer para ter uma mente e uma vida saudável, amém? Então é isso que eu gostaria basicamente de refletir com você hoje, né? O que eu e você podemos fazer segundo a palavra de Deus aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 8 e 9. O que nós podemos fazer para termos uma vida, para termos uma mente e uma vida saudável, amém? Olha só, em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte, é que Paulo, queridos, ele vai apontar o que deve ocupar, o que deve preencher, o que deve nutrir a nossa mente, que são justamente o que? Pensamentos excelentes e dignos de louvor. Amém? Olha que precioso, queridos. Eu vou ler novamente para que você relembre. Ele vai dizer assim, verso 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Que conselho precioso esse do apóstolo Paulo. Certamente, queridos, o apóstolo Paulo, ele sabia da influência que os pensamentos têm efetivamente sobre a nossa vida como um todo, entende? Quer dizer, aquilo que entra ou passa pela nossa mente e pensamentos, muitas vezes, diria eu, na maioria das vezes, acaba determinando quais serão as nossas palavras e as nossas atitudes, entende? Paulo, ele diz, olha só, Paulo, ele diz que nós devemos nutrir, alimentar, preencher a nossa mente com pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, respeitosos, dignos e louváveis. Mas a pergunta, queridos, que não quer calar é: onde podemos encontrar esse conteúdo, esse acervo, esse material excelente, cheio de virtude, cheio de poder e que é digno de louvor para estar na nossa mente? Sabe aonde? A resposta eu e você já sabemos, concorda? Tem tudo a ver com a reflexão que eu trouxe semana passada. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. É esse livro aqui que gera vida, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso caráter, que tem todo o conteúdo, que tem todo esse material excelente que deve ocupar a nossa mente, que deve tomar conta dos nossos pensamentos. Amém? A grande questão é, então por que eu e você muitas vezes investimos mais tempo com outros meios, com outros mecanismos e até com outros tipos de conteúdo? Entende? Será que você está tendo algum tipo de problema, de dificuldade para pensar nessas coisas que Paulo escreve, que nós acabamos de ler aqui no versículo 8? Será que essa é a sua situação? Será que essa é a sua realidade? Será que você está tendo muita dificuldade? Talvez porque você está preenchendo a sua mente com muita informação na televisão nos dias de hoje. Talvez porque você está ocupando a sua mente com muita informação, entende? Que não está alimentando a tua alma, o teu espírito. E aí o que você precisa fazer? Você precisa examinar e passar um filtro no que você está deixando entrar na sua mente. Seja por TV, seja por rede social,
Entende? Tem pessoas, eu e você, eu acredito que assim como acontece comigo, deve acontecer com você. Nós somos bombardeados o dia todo com diversas informações, vídeos, mensagens, conteúdos através da rede social, através do WhatsApp, nos jornais. Tem gente que ama ler, isso é louvável. Mas às vezes as pessoas elas conseguem ter uma inclinação muito maior para ler alguns tipos de livro, de ficção, de diversos temas, entende? Investem muito tempo assistindo diversos filmes, enfim, que muitas vezes não produz nada de bom na sua mente para que você então viva de maneira saudável. Entende? E o conselho do apóstolo Paulo quer ter pensamentos excelentes, pensamentos que verdadeiramente sejam dignos de louvor, quer dizer, que vai glorificar a Deus, porque esse é o objetivo, amém? É que nós também venhamos glorificar a Deus com a nossa mente, com tudo que antepassa aqui na nossa mente, no nosso pensamento, queridos. Entende? Então, se você quer ter pensamentos excelentes e dignos de louvor, que vai exaltar, glorificar, honrar ao nosso Senhor, aceite esse conselho, substitua, troque, converta, mude todo esse conteúdo ruim por algo útil e produtivo, que você com certeza vai encontrar na palavra de Deus. Amém, queridos? Olha só, antes de concluir esse primeiro ponto, Ayrton Ortiz, que escreveu um livro cujo tema é Histórias de Bobagem, Experiência de Vida, ele diz assim: nós somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Para concluir esse primeiro ponto, eu quero te fazer essa pergunta, pegando esse primeiro trecho aqui dessa frase deste homem. Qual tem sido o seu livro de referência nesse tempo? O que você tem usado como base para ter uma saúde mental saudável, estável, não estável? Uma saúde mental onde você consegue ver e enxergar a fé que a palavra de Deus produz em você. Porque se você se prender a exemplos como esses que eu disse, filmes, jornais, redes sociais, televisão, telejornais, você vai ficar à mercê de ter um colapso mental, querido. Entende? Então, assim, se for a palavra de Deus como prioridade na sua vida, saiba que você vai adquirir cada vez mais uma saúde mental e emocional, consequentemente, física também, abençoada, riquíssima. Agora, se não for, você vai entrar num colapso mental e você poderá perder a oportunidade de, através da palavra de Deus, ser alguém lúcido e saudável para levar paz, para levar fé, esperança, assim como Paulo. Lembra do contexto que, estando mesmo em meio a uma prisão domiciliar, Paulo ele escreve a carta aos Filipenses, ele escreve a carta aos Colossenses, ele escreve a carta aos Efésios. Entende? Se não me engano, a carta também de Filemon. Percebe? Paulo ele ocupa sua mente mesmo estando numa prisão domiciliar, lendo com livros. Ele vai dizer isso, que ele pede, ele pede para levar os seus livros, os seus materiais, porque ele queria estar bem preparado, bem armado, bem ferramentado da palavra de Deus, bem instruído da palavra de Deus, para então instruir, exortar, ensinar, conduzir, fortalecer as igrejas que ele implantou, pela graça e misericórdia de Deus. Entende? Então, assim, guarde isso no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus. É na palavra de Deus que há pureza, que há santidade, que há verdade, que há amor, que há tudo de bom, de excelente, digno de louvor. Amém, queridos? Em segundo lugar, eu quero destacar aqui que, veja só, além do apóstolo Paulo apontar o que deve ocupar, preencher, nutrir a nossa mente, que são os pensamentos excelentes e dignos de louvor, Paulo ainda ele vai exortar
quanto aos pensamentos, Paulo, após exortar em relação aos pensamentos, ele vai apontar, queridos, para a praticidade do que se aprende. Ou seja, ele vai apontar para a importância de praticar essas coisas excelentes que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Amém? Isso aqui é precioso. Veja só, eu vou ler novamente o versículo 9. Ele diz assim: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Olha que precioso, ele se coloca como exemplo, como testemunho de fato. E ele conclui aqui o versículo 9 dizendo: e o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, aqui nós percebemos o apóstolo Paulo juntando a ortodoxia com a ortopraxia. Entende? A proposta imediata do apóstolo Paulo aqui, ela é sistemática e direta. Ele diz: o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram, agora pratiquem. Entende? Então ele está aqui propondo a junção daquilo que eu aprendo, daquilo que me é transmitido, daquilo que nos é ensinado com a praticidade. Ele está dizendo assim: olha, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, viram, ouviram em mim. Ele se coloca como exemplo. Entende? Isso quer dizer, sabe o quê? Que uma vida realmente saudável, ela não é baseada apenas no que se sabe ou no que se conhece, mas efetivamente, queridos, no saber e praticar. Sabe uma coisa que muitas vezes é muito estranho de se ouvir? É quando você vai falar para alguém, ensinar algo para ele, a pessoa fala assim: nossa, mas eu já sei. Mas isso é de uma... Como que eu posso colocar, queridos? Isso é de uma insensatez tão grande. Porque veja só, quando a gente sabe algo, a gente não fala que sabe, a gente põe em prática. Entende? E é isso que tem faltado na nossa vida. Fazer essa junção do saber com a prática. É isso que Paulo está propondo. Quando eu coloco na minha mente, quando eu instrumentalizo, passo a nutrir, passo a alimentar a minha mente com coisas excelentes, com coisas preciosas, com coisas realmente valiosas, que diz respeito, que vem da palavra de Deus que está à nossa disposição, e isso precisa ser evidenciado de forma prática. Amém? E o objetivo de Paulo não era que isso fosse por parte de alguns apenas, mas da maioria. Ele diz assim: ponham em prática tudo que vocês, entende? Então é a maioria, quer dizer, a prática mútua de tudo o que eles haviam recebido por parte do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que esse tem sido um tempo muito abençoador, enriquecedor, um tempo precioso, porque Deus ele tem levantado pessoas, Deus tem dado a estratégia, entendeu? De termos pessoas conectadas conosco, mesmo distantes, para nos proporcionar conhecimento, para que então a gente ponha em prática. Entende? E quando eu e você nos interessamos de forma mútua em saber e pôr em prática, quem ganha com isso somos nós mesmos, e principalmente os descrentes, porque vão se deparar com pessoas capacitadas e com testemunho para poder então ministrar, compartilhar o evangelho, a palavra de Deus. Esse é o objetivo. Amém? E é isso que eu quero desafiar você nesse dia de hoje. Amém? Olha só. Além disso, está dizendo claramente que ler, ele está querendo dizer claramente que ler, ouvir, aprender não é suficiente. Às vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus, concorda? Nós lemos, ouvimos, aprendemos na teoria, mas não praticamos. É aquilo que eu falei. Quando alguém vai ensinar algo pra gente, a gente fala já de bate pronto: não, mas eu já sei. Mas aí, muitas vezes não é visto na nossa prática. Entende? Apenas ouvir uma palavra, ainda que seja a palavra de Deus, é muito fácil esquecer. Bem como ler a palavra de Deus e não buscar colocá-la em prática é muito cômodo também. É isso que incomoda muitas vezes e que não alcança o objetivo
das pessoas lá fora no mundo. É porque elas veem em nós um discurso da boca para fora, não na nossa prática diária, não no nosso testemunho de vida, entende? Então preste atenção, o desafio real de Paulo aqui está na nossa obediência em praticar tudo o que há de excelente que nós recebemos por meio da palavra de Deus. Amém, queridos? Entende isso? Tem gente que gosta de discutir a teoria por talvez ter lido ou estudado ou escutado um certo trecho da palavra de Deus. Mas o que realmente importa, entenda isso, é viver a palavra conforme se aprendeu. Esse é o desafio. A prática é a evidência de algo que se aprendeu. Por isso que Paulo diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Amém? O benefício está, segundo Paulo aqui, não, queridos, no que se aprende. Eu quero te chamar a atenção nisso para concluir. O verdadeiro benefício aqui, segundo o apóstolo Paulo, não está no que se aprende. Não está apenas no que se coloca aqui na mente. Passa pela nossa mente, pelo nosso pensamento. Mas no que eu e você praticamos. Quando eu e você praticamos, então nós vamos colher o benefício de alimentar e nutrir a nossa mente com coisas excelentes e dignas de serem louvadas, certo? Então assim, ele vai dizer no final: e o Deus da paz estará com vocês. Veja que no versículo 8 ele vai dizer do que a nossa mente deve ocupar. No versículo 9 ele vai dizer que nós devemos ter a praticidade. E aí ele vai dar o resultado. Ele vai dizer qual que é o resultado dessa prática, dessa ortopraxia. Ele vai dizer que é o que? E o Deus da paz estará com vocês. É por isso que tem gente que está doente, enferma mentalmente numa época como essa, porque ela não tem se alimentado, nutrido da palavra de Deus, porque ela não tem colocado em prática tudo aquilo que Deus tem proporcionado, seja por lives, seja por compartilhamento de mensagens, sejam curtas, sejam vídeos, entende? Não estão colocando em prática e aí não consegue ter o que Paulo diz aqui, essa paz, a presença de Deus que fornece essa paz tão preciosa, entende, queridos? Então assim, o efeito da praticidade mútua atrai e aproxima a presença de Deus, resultando na nossa vida uma verdadeira paz. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você, para que você venha ter não apenas uma mente, mas uma vida saudável em dias como estes, dias turbulentos, dias difíceis, porque tudo vem para nos abater, para nos desanimar, para nos desesperançar. Mas a palavra de Deus, ela é rica, ela é preciosa e ela é suficiente para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Não perca tempo, busque ter uma saúde mental saudável. Busque colocar em prática aquilo que você está recebendo, ouvindo, aprendendo por tantos que Deus tem usado nesses dias. Amém? O resultado vai ser, sabe o quê? É que as pessoas vão olhar para você e vão enxergar paz. Vão enxergar algo que elas vão querer, desejar, almejar. Amém? Para concluir, não alimente sua mente com o que não vai gerar fruto na sua vida e muito menos na vida dos outros. Ocupe a sua mente com a palavra e com tudo que for louvável, tudo que for para a glória de Deus. Amém? Mas lembre-se que é só a paz que faz presente na nossa vida a partir da praticidade. Amém? Lembre-se que a paz só se faz presente na nossa vida a partir da praticidade. Pratique em nome de Jesus e você vai ver essa promessa que se cumprir na nossa vida, na sua vida, na vida da sua família, e o Deus da paz estará com vocês e não vai ter crise, não vai ter nada de mal que vai afetar a tua saúde mental, consequentemente espiritual e física. Amém? Deus abençoe você. Pai amado,
Pai querido, nós te damos graça, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor faça com que cada um venha a ser fortalecido, alimentado, nutrido para a glória do teu santo nome. Mas que especialmente todos eles sejam motivados, ó Pai, a verdadeiramente colocar em prática tudo que estão ouvindo, aprendendo e recebendo para a glória do teu santo nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma excelente resto de semana. Que Deus abençoe a sua vida.